Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial número 15. Então vamos partir do nosso último tutorial, que foi o 14, clicando nele, Ctrl e arrasta. F2, editar, alterar de 14 para 15. E agora, ao invés de câmera plus, ele será nosso Skybox. Ok? Para trabalhar com o Skybox, primeiramente a gente vai ler, antes de ler o Skybox em si, né, a gente vai fazer umas alterações. Então, eu vou abrir o arquivo só para mostrar para vocês quais vão ser as alterações principais. Alt F8. Então vamos lá. A primeira alteração é que nós não vamos trabalhar mais com a iluminação, então a gente não vai ter mais esse cubinho como fonte de iluminação, e também o floor, o chão, a gente não vai usar. E a segunda é o nosso helicóptero aqui. Ele vai estar posicionado para a gente como se ele estivesse caminhando ao horizonte. Então aqui vai ser o nosso céu de frente, então essa parte vai estar aqui sendo vista pelos nossos olhos e a parte da frente dele vai estar direcionada para frente. Além disso, a gente vai separar essas hélices, a gente chama de propeller, para uma futura animação. Okay? Vamos tentar separar e depois colocá-la na posição correta. A princípio é isso. Depois a gente entra com o Skybox. Okay? Então vamos lá. Já estamos no nosso touch 15. Alt F11. Vamos no nosso M-base e vamos começar a excluir algumas coisas que a gente não vai usar mais. Então, esse vértice índices é relacionado ao floor. Light vértice, light índices é relacionado ao cubinho que ilumina a tela. Não vamos usar. Light shader também não. Light model, floor model, tudo relacionado, essas texturas relacionadas ao floor também nós não vamos usar. Aqui onde a gente tem objeto colada, vamos chamar aqui objeto colada, UH60 colada e UH60 model. Vamos colocar a princípio um ângulo para ele, para a futura animação. A princípio ele vai ser 0, mas vamos colocar um ângulo para ele. Então vamos declarar aqui o H60 ângulo é single. Tá bom? Então aqui a gente faz a leitura do nosso UH60. Aqui a gente vai manter essa estrutura. Aqui, aonde a gente faria, aqui ele está completo, tá? Então aqui a gente vai mudar de resources colada, ele vai ser resources models. Então, aqui vai ser models. E o nosso UH60, ele vai ser o UH60 body. Ok? E o arquivo UH60 body die. Aqui ele é o UH60. Ok. Aqui quando a gente for plotar, então floor a gente não vai estar usando mais. Eu vou deixar esse uniforme para cover, apesar da gente, como a gente não vai ter
Deixa eu mostrar para vocês. Aqui em Shaders a gente vai estar usando o Tutti 15, que vai ter o Skybox. Aqui no Vert, beleza, e no Frag a gente vai ter um light. Eu vou aproveitar essa estrutura, só que a gente, na hora de plotar, a gente não vai ter um objeto. Então a gente vai precisar da luz para criar uma iluminação, a gente não vai plotar fisicamente o objeto na tela. Tá bom? Então deixar aqui. Light Shader, então a gente não usa mais. Aqui a gente já está usando o Shader. Aqui a gente vai deixar por enquanto, porque como a gente vai, nesse primeiro momento eu vou fazer um teste, eu vou importar só o corpo do helicóptero, tá bom? Mas a gente vai precisar criar como se fosse uma função, né, que a gente vai chamar de vamos chamar de transform, que ela vai ser usada para as 3 partes do helicóptero que a gente vai importar. Aqui também a gente não usa mais. Aqui a gente vai alterar, mas por enquanto deixa ele ali. A gente não vai fazer com que ele fique rotacionando por enquanto. E aqui vamos criar essa funçãozinha. A sub vai private sub UH60 transform. Ele recebe um model as matrix 4. Porque a cada momento vai ser passado um dos modelos. Então uma hora vai ser o propeller big, outra hora vai ser o propeller small, outra hora vai ser o propeller body. Tá bom? Vamos declarar aqui algumas variáveis. Eu não quero que ele fique flat na tela, que ele vai estar meio inclinadinho. Então a gente vai usar um tilt para isso. Então vamos lá. Constant tilt é single. Por enquanto vamos deixar como constant mesmo. Se a gente resolver alterar depois, é fácil. Vamos colocar também um scale velho de escala, né? Single igual a 0.7. Vai ser a escala do nosso objeto. A gente também vai precisar de um translate lá para ele. Então, como esse aqui vai ser o básico, depois a gente faz as operações, vai ser igual para todo mundo. Então, constant translate x assim. O translate x vai ser 0. Translate y é single igual a 0. E o translate z também é single. Esse a gente vai deixar como menos 5. Beleza. Aí a gente consegue já começar a trabalhar com as informações. Bom, primeira coisa, a gente vai dar o nosso match for identity. Então, call match for identity o nosso model. Começar com a matriz zerada. E a gente rotaciona ele primeiro no eixo Y. Call match for multi gl rotate. A gente passa o nosso model, é sempre em radians, então menos o nosso UH 60 ângulo, e a gente passa o vector 3 input 0 para x, 1 para y, 0 para z. Beleza, essa é a primeira rotação que a gente vai fazer nele. A gente vai rotacionar também, agora baseado no tilt, né, para ele não ficar muito flat.
Então aqui a gente vai dar um call, match for mount gl rotate, passo o model, radiance para o nosso tilt, e aqui ele vai ser no Z, então vector 3 input 0 para x, 0 para y e 1 para z. A gente faz esse processo, agora a gente faz um translate para colocar ele na posição que a gente quer. Então ele vai estar na profundidade do z de menos 5. Call match for mount gl translate, passa o nosso model e agora o nosso translate x, translate x, né? Translate y e translate z. Posicionamos ele na tela, a gente já pode aplicar agora o escala para ele. Call match for mount gl scale. A gente passa o nosso model e a gente só precisa passar o nosso scale value. Beleza. Esse aqui vai ser utilizado para várias finalidades para nós, né? Na verdade, para 3. Nós vamos chamá-la 3 vezes aqui quando a gente for utilizar. Agora a gente vai alterar ele aqui em cima. Então, vamos manter o nosso call aqui, match for data, e aqui ele é o nosso UH60 model. Como a gente vai passar essa função para ele, então a gente já pode dar um call aqui e a gente passa o nosso UH60 model. Feito isso, a gente já pode fazer o transform e mandar para a nossa shader. Vamos dar um call, set matrix, esse nossa shader nome, transform e aqui o H60 model. E finalmente a gente consegue imprimir ou plotá-lo na tela. Então vamos dar um call, o H60 colada, vamos ver se ele está ok, vamos clicar aqui draw, ele passa shader e passa a câmera. E a gente elimina essa parte aqui, porque ela já está dentro da nossa função. Essa é a parte do corpo, é a parte principal dele. Ok? O que mais a gente vai alterar aqui? Já vou aproveitar. Eu tenho um Workbook Path aqui. Vamos colocar aqui um Global Path as string. E vamos dizer que o nosso Global Path é igual a Workbook Path. E que o nosso UH60 angle, por enquanto ele é 0. Depois, se a gente precisar, a gente altera. Ok? Com isso aqui, o MyPath, ele agora é o Global Path. Então, nesse momento, ele vai ali em Resources, Models UH60 Body. Tá ok. Aqui a gente já alterou. Aqui nós não vamos precisar mais dessas informações, porque elas eram referente ao floor e também ao cubinho que emitia a luz.
Essas daqui do light color a gente deixa, porque ela vai ser usada, né? A gente vai passar ela aqui. E aqui, a shader. Então, vamos lá. Nossa shader. Então, ele está no Resources, Shaders, Tut 15 agora. Então, aqui nós não precisamos do MyPath mais, porque a gente já chamou ele agora de Global Path. Resources, Shaders, Tut 15. Aqui também, ao invés do MyPath é Global Path, é Tut 15, Default Flag. Okay. Aqui, por enquanto, a gente não vai estar utilizando a Skybox. Mas já vamos deixar ela pronta aqui também. Então, ela vai ser Skybox e vai ser 15. Aqui também 15. Skybox. E aqui vai ser Skybox Shader, que a gente ainda não declarou. Então, aqui em cima a gente pode ver, a gente tem a Shader e vamos declarar aqui um public Skybox Shader as new C Shader. Eu acho que com isso, do jeito que está, a gente já consegue rodar pelo menos para ver essa parte, para ver como que ele vai ficar. Vou dar um debug compile, ver se tem alguma coisa. Tilt. Aqui eu escrevi tile ao invés de tilt. Debug, compile, match for multi. Debug, compile. Onde é MyPath é Global Path. É bom que a gente já vai saber se ele vai ler a shader, apesar da gente não estar utilizando ela, tá bom? Debug, compile. Então, aparentemente está ok. Se tiver tudo ok, ele já vai ler para a gente o corpo do helicóptero posicionado na nossa direção, como se ele estivesse caminhando para frente. Então, Alt F11, Alt F8. Então é isso. Essa é a cauda dele. A gente vai posicionar aqui uma das hélices, né, com propeller small, e a outra hélice aqui em cima. Ok? Então, primeira parte funcionando. Então vamos fazer a leitura agora. Opa, apertei coisa errada aqui. Alt F11. Então vamos declarar mais algumas variáveis aqui. Então a gente vai ter o H60. E ficou como colada. Eu não quero que seja colada. Vou tirar esse o H60 colada. Esse aqui vai ser o propeller small. O H60 propeller small. Aqui ele é só o H60, não é o H60 colada. E quando a gente passa ele aqui também é o H60. Então, debug, compile. O small é aquela que vai ficar lá na cauda, na caudazinha dele. Ok? Então aqui a gente precisa ler mais um modelo.
Então aqui ele é o H60 modelos Propeller Small. O H60. Vamos aproveitar aqui para não dar erro. Propeller Small. Debug, compile e save. Vamos ver se ele está lendo. Nesse momento ele só não vai imprimir na tela, mas pelo menos para ver se não dá erro. Alt F11, Alt F8. Beleza. Vamos agora, na hora que a gente for dar o nosso draw no GLCine aqui, vamos incluir. Eu vou incluir ele primeiro. Antes, vou deixar o body do helicóptero para o final, tá bom? Então vamos lá. Call match for identity e a gente passa o H60 small model. Vou digitar letra minúscula para ver se ele reconhece. Então, beleza. A gente vai passar o nosso transform aqui para ele, para deixar ele basicamente nos mesmos models, né, do corpo do body do. E aí a gente faz o que a gente vai precisar fazer agora com relação a translate, rotate dele. Então vamos primeiro dar um translate nele, que é para posicionar. Queimei na tentativa e erro, mas eu já cheguei nos números. Call match for multi gel translate. A gente passa o nosso objeto e aqui ele vai ser 0 para o x, 1.63451 para o y e 7.43832. Não precisa ser tão detalhista, mas é para ficar mais próximo do que a gente quer. Feito isso, a gente pode dar um rotate nele. Então, call match for multigel rotate. Novamente a gente passa o nosso modo. O nosso ângulo aqui ele vai ser sempre em radians e menos o nosso UH60 ângulo. Isso vezes 3. E a gente vai rotacionar no eixo X. Vector 3 input e 0. Para que ele possa vir para cá. Deixa eu ver no translate. Agora a gente precisa retornar ele na posição. Eu acho que não precisa. A gente vai precisar retornar ele na posição aqui. Então vamos copiar aqui, só invertendo o valor. Eu sei que não tem menos 0, mas vamos colocar aqui só para poder dizer que a gente inverteu. Beleza. E aí com isso a gente consegue enviá-lo para matriz. A diferença é que aqui é o nosso small e aqui é o nosso UH60
propeller small. Opa. Então vamos lá, a gente zera nossa matriz, copia as posições do body, aqui a gente dá um translate nele nessa posição para vir para a cauda, aqui a gente rotaciona ele um pouquinho para ficar à direita da cauda, retorna, é isso. Debug, compile e save. Então vamos lá, Alt F11 e Alt F8. Vamos ver se vai ficar do jeito que a gente quer. Aqui está o nosso dito push. Acho que ele está encaixadinho ali, né? Deixa eu ver se tem. Aqui tem. Tem parafuso aqui. Parece que está. A ideia é depois a gente poder movimentar ele independente do objeto. Então, se a gente quiser fazer ele rodando aqui, é mais fácil a gente programar do que se a gente deixar ele junto com o objeto, porque daí é um objeto só. A mesma coisa para a hélice maior, que é o propeller beak. Tá bom? Então vamos lá, Alt F11, vamos para o nosso propeller beak agora. Ao invés de small aqui ele é big, ao invés de small model ele é um big model. Vamos fazer a leitura dele. Aqui é big. Big e big. Beleza. Vamos trazê-lo também para cá. Logo depois do small, vamos colocar o big. Então vamos lá. Então, map for identity. E vamos passar o nosso. Vou copiar aqui o small e altero para big aqui. Quando a gente faz isso, a gente está sujeito a erros. Tá bom? A gente também vai fazer um transform para ele, para ficar posicionado igual ao outro. Aqui é menos trabalhoso. A gente só vai precisar dar um rotate nele, porque ele já vai estar centralizado ali. Então, um call make for gl rotate. Aí a gente passa o nosso big model. E sempre radians. E a gente passa o nosso H60 ângulo vezes 3. E aqui ele é x e ele vai estar no y. Vector 3 0 para x, 1 para y, 0 para z. É a única alteração. Se precisar fazer mais alguma alteração, a gente entra com ela aqui depois. Vamos enviar essas informações para a Shader. Só que é o Big Model. E aqui ao invés do Small, a gente altera para Big. Então, debug, compile e save. Com isso, se der tudo certo, a gente tem o nosso helicóptero. Eu sei que é trabalhoso, a gente poderia estar importando todo ele, mas é que eu estava pensando em fazer alguma coisa de animaçãozinha. Deixar em tela cheia aqui. E animar essa hélice. Não sei se vai dar certo também, tá? Posso estar perdendo um tempão aqui. E não dá certo. Beleza. Parte 1 do processo concluído. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar
com a introdução aqui do nosso Skybox. Eu vou disponibilizar para vocês a classe, tá? Eu escrever aqui, mas vai gastar um tempo grande. Então vamos lá, File, Import. Ela é a classe C Skybox. Dá uma passadinha breve por ela. Então ela tem 108 vértices, que vai compor o nosso cubo, um cubão. A gente está acostumado a passar um aqui, vamos passar 10. Eu já vi casos onde a pessoa põe um e ele funciona, mas vou deixar com 10. Na verdade, esse código eu usei daquele do Learning OpenGL, converti para VBA. Ele usa 6 faces, né? São 6 faces do cubo. Então, os normais dela a gente nem passa, porque ele já está voltado para dentro. A gente vai usar uma textura, a gente vai chamar de CubeMap Texture, e a gente vai precisar de um val e do VBO. A gente poderia estar usando val e VBO aqui, mas como essa classe vai estar encapsulando tudo que a gente precisa para fazer o CubeMap, vamos deixar ela aqui. Uma coisa importante a gente notar é como as texturas têm que estar disponibilizadas. Então aqui vocês vão ver que a gente está passando uma variável Sky, que a gente pode trocar as texturas, que é bem legal a gente fazer dessa forma. Então ela vai ter um final LF de left, right, up, down, front e back. Essa é uma sequência que, se ela estiver errada, não fica legal o Skybox. E aí as imagens que a gente vai usar, está aqui no pastinha chamada Skybox. E essas são as imagens. Depois a gente pode até alterar. Essa aqui é o background dela, o back. Esse é o down, a parte de baixo. Esse é o front, então na hora que a gente plotar na tela, a gente vai estar olhando essa de frente para a gente. Aqui o left vai estar à esquerda dela. O right e o up. Beleza? Tudo no formato PNG, para facilitar a leitura por conta do nosso programinha, né, nosso Image Loader. Poderia ser um PNG, mas daí eu teria que mudar algumas coisas na hora de criar o CubeMap aqui. Então a gente começa criando o nosso val para o nosso Skybox. Como ele não tem, ele só vai ter vértices aqui, então a gente vai passar 3 de stride, tá? E 0 aqui. É aqui um procedimento normal, como a gente estivesse fazendo a criação de um mesh. Agora aqui não, aqui já criar a textura para o cubo. Ela faz uso dessa sintaxe que usa o GL Texture CubeMap. E aqui é importante, porque essa constante ela pode ser adicionada desde que ela esteja na sequência. Porque senão a gente teria que fazer uma para o positivo x, uma para o negativo x, uma para o positivo y, uma para o negativo y, uma para o positivo z e uma para o negativo z, que representa 6 faces do cubo. Com essa sintaxe a gente consegue fazer, tá? Usando um looping normal. Então a gente vai passar esse array com o endereço das imagens, elas vão ser lidas uma a uma e aplicada ao cubo. E aqui entra também no parâmetro i o GL Texture CubeMap, sendo que é por str, um GL Clamp to Edge e linear. Feito isso, criado a imagem, né, criado a textura para o cubo, a gente já pode trabalhar com a impressão dele, um plot. E no plot a gente vai ter um View Matrix e um Projects, porque lá na Shader a gente tem um View e um Project, que a gente precisa alimentar com as informações dos uniformes que vem daqui. Tá? Tanto o View quanto o Projection virão da nossa câmera, e aqui essa informação eu trabalhei com ela dessa forma para não ter que criar mais uma função, mais uma fórmula dentro do MEF. Lá no MEF eu só tenho matrix de 4,
matrix 4. Senão eu teria que criar um matrix 3. Mas como fazendo essa alteração eu já tenho o resultado que eu preciso, então faço isso direto aqui. Aqui a gente transfere para Shader, dá um bind na textura, dá um bind, né, ativa a textura, dá um bind nela e imprime. Tá ok? Então é isso. Esse é o nossa classe. Agora a gente precisa instruir os nossos modelos a usar esses dados. Então aqui em cima, nas declarações, a gente já tem o Skybox Shader. Vou colocar aqui um public. Poderia ser tudo DIN, poderia ser tudo private. Eu acho que só alguma coisa aqui mas é indiferente para nós nesse momento, tá bom? Vamos declarar aqui o nosso Skybox as new Skybox, para que a gente possa trabalhar com ele, tá bom? Uma vez que a gente declarou ele aqui, a gente vai ter que inicializar ele em algum momento. Vamos colocar aqui que tem pouca informação. Vamos aqui no init data. O que a gente vai fazer? Então aqui a shader já vai estar criada. A gente ativa ela. Vou pegar aqui Skybox Shader. Use para poder ativá-la. Aí a gente vai ter que passar uma informação lá para a shader, que é a textura que ela vai usar. E a gente vai ter que usar uma função que eu acho que ainda não criei. Eu vim aqui em Functions. A gente vai precisar criar um i aqui. Vamos aproveitar e já criar. Uniforme i. Passar um longo para lá. Aqui é um V0 e ele é um longo. Então aqui é uniforme i. A gente vai verificar que a variável que eu espero aqui é um longo, é o nosso V0. Aí a gente já pode usar. Então, feito isso, a gente dá um call para o nosso, como que eu chamei? Function set uniforme i. A gente passa a nossa shader, que é o nosso Skybox shader. A variável lá na shader, ela se chama Skybox, tudo em minúsculo, e o slot lá vai ser o 0. E a gente já pode dar o constructor. Lembra que eu falei para vocês que ela recebe uma string? Essa string ela vai se chamar Sky. Por que Sky? Porque quando a gente vier aqui, ela recebe, então ela vai lá dentro da pastinha de Skybox, vai se chamar Sky, e aí tem o LFRT, que é o que eu havia mostrado para vocês. Com isso eu posso colocar, por exemplo, aqui uma chamada Sky Noturno, Sky, sei lá, Sky Blue, e aí posso manter todas as texturas aqui, todas as imagens aqui, por isso, dessa forma de trabalhar. Beleza, feito isso aqui, a gente só vai precisar agora plotar. Então, que a gente já tem todo o processo imprimido, a gente só precisa chamar agora o nosso Skybox para plotar. Só que a gente vai precisar passar um glDev func para constante GL equal. Aí a gente chama a shader, ativa ela, Skybox shader use,
e a gente chama o nosso render skybox, que vem do nosso skybox, render skybox, que espera a nossa shader, okay. Skybox shader e a câmera. E a gente retorna o estado aqui do GLDefFun agora para GLLess. GLLess. Debug compile. Global path, variável not defined. Então o global path aqui que eu declarei na base, ele, ao invés de din, ele é public. Tá bom? Debug, compile e save. E ele vai estar em Resources, Skybox. É isso mesmo. Ok, eu acho que é o suficiente. Então vamos lá. Alt F11, Alt F8. Se der tudo certo, a gente vê o nosso Skybox, que é o nosso céu plotado junto com o nosso... que deu certo, né? Então essa é a imagem de frente que a gente falou. E se a gente mover, né, o helicóptero aqui, ele agora, se ele for para frente, tá vendo? Vocês veem o nosso Skybox, ele fica fixo, dando aquela impressão de profundidade. Eu sei que em alguns momentos a gente vai precisar colocar uma câmera, tipo aqueles que a gente chama de câmera para jogo de primeira pessoa, onde ele vai caminhando. Vamos supor que eu colocasse várias nuvens aqui, não como uma imagem, mas como um objeto nuvem, né? É possível fazer isso com um shader, e aí a gente caminharia pelas nuvens, passando por dentro delas. Eu preciso acoplar uma câmera em algum ponto que fique visível no helicóptero para que a gente possa caminhar por ela. Mas essa é a ideia do Skybox. E por que do mouse, né? Poderia deixar só uma única imagem plotada, mas quando a gente mexe no mouse agora, a gente tem essa visão, tá vendo? Isso é legal. Eu vou maximizar aqui. Ó. Nossa visão, todas aquelas imagens compuseram um cenário para a gente aqui que é bem legal. Tá bom? E com isso a gente encerra mais uma jornada do nosso Programando com Shaders. Deixa eu só colocar uma informaçãozinha aqui, deixa eu ver se é possível colocar aqui. Aqui. Acho que aqui já eu posso colocar. Vou dar um call pro 7 window test. Ele é aqui HWD. E o nosso texto vai ser FPS igual SW SW.fps. Estou curioso para saber qual é o FPS que ele está trazendo para nós. Debug, compile, save, Alt F11, Alt F8
E ao invés de botar o OpenGL aqui, ele vai mostrar o FPS. Eu acredito que deve estar ainda na casa dos 60 FPS. 60 FPS. Então temos aqui um objeto grande. Temos Skybox. E estamos com 60 FPS. Legal, né, pessoal? Então, como eu havia falado no exercício anterior, eu vou disponibilizar para vocês, além dessas informações que vocês vão precisar da classe, eu também vou disponibilizar o TUT 14, tá? Para que vocês possam fazer essa alteração. Então, até a próxima, pessoal.